Foi lançado um filme há muito tempo atrás, há muito tempo não, um ano atrás, que é a história verídica de um soldado, Desmond T. Doss, ou soldado Desmond. E ele foi reconhecido nos Estados Unidos como um dos objetores de consciência. O que é um objetor de consciência? É uma pessoa dentro de uma corporação que não é obrigado a fazer aquilo que a corporação impera, que a corporação manda, porque ele tem princípios morais e religiosos. Então ele se torna um objetor de consciência. Por exemplo, se ele está em um lugar e a sua religião diz que ele não pode pegar em sangue, e aquele lugar diz que ele tem que pegar em sangue, ele é um objetor de consciência naquele lugar. Bom, o soldado Desmond, ele foi um objetor de consciência, se eu não me engano, em 1945, um soldado, e ele salvou a vida de 75 homens, sem pegar em uma arma na guerra. Ele foi para a guerra porque ele queria ser médico. Ele tinha um trauma de infância, né? E nesse trauma de infância, em uma briga com seu irmão, ele virou religioso. E dentro desse clímax com a divindade, ele falou que nunca mais pegaria uma arma, porque ele bateu no seu irmão e seu irmão quase morreu com uma arma, um pedaço de pau, uma pedra, eu não me recordo bem no filme. Bom, e ele foi para o exército como médico, ele queria salvar vidas. Só que na guerra, médicos pegam em armas também. Então ele lutou contra isso, achincalharam ele, avacalharam com ele, sabe, fizeram de tudo para ele pegar em armas, passaram trotes nele, e ele com o casamento marcado com a sua noiva, ele chegou a enfrentar a corte marcial, e o seu pai tinha sido um herói de guerra. O seu pai era um homem bem visto na guerra, um herói vivo, o que é muito difícil, porque a maioria das pessoas que carregam medalhas de heroísmo estão abaixo da terra. E ele foi um dos mais famosos objetores de consciência, porque ele não foi condenado, apesar de enfrentar julgamento, e ainda assim salvou 75 vidas, sem pegar em uma arma. A sua única arma era a Bíblia. Vamos ver algo? Pode deixar bem escuro, Hugo. Lá atrás também, tudo. Pode apagar tudo, menos o som aqui. Amém. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor, você pode dar um grito de júbilo. Aleluias. Certa vez a rainha da Inglaterra disse a respeito de John Knox: eu tenho mais medo desse homem de joelho do que todos os exércitos da Inglaterra vindo contra mim. Então, irmãos, preste atenção. Deus tem algo poderoso que Ele colocou dentro de você. Você não pode menosprezar isso. Ele parou o exército, e o exército começou a crer no Deus do soldado Desmond. Amém? Amados, dentro disso que nós acabamos de ver, eu te pergunto o seguinte: será que nós estamos preparados para transformar não só o lugar onde estamos, que é a nossa casa, mas tudo em nossa volta onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés? Será que uma geração está se levantando realmente cheia do poder, do amor de Deus, com uma consciência cristã elevada, pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são de cima? Será que nós estamos realmente prontos para transformar, ou ainda vamos ficar na molecagem espiritual, conversando como meninos, vivendo como meninos, numa vida de espiritualidade de quem acabou de nascer da fé? Como assim? Se é espiritual não é moleque? Não, aqueles que acabaram de nascer na fé, eles são meninos na fé. O apóstolo Paulo diz: filhinhos vos escrevo, jovens
jovens vos escrevo, pais vos escrevo. Então ele escreve aos filhinhos, aqueles que acabaram de nascer, ele escreve aos jovens e ele escreve aos filhos. Quando João diz, aqueles que são nascidos de Deus, estes são filhos de Deus, ele usa uma palavra chamada huios. E quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, aqueles que são de Deus, andam segundo o seu espírito, a palavra é teknon. Uma é filho recém-nascido, a outra é filho maduro, o que anda e tem o caráter de Deus. O seu filho, quando nasce, ele não tem o seu caráter ainda, ele ainda é recém-nascido. Ele mete o dedo na tomada. Você não mete o dedo na tomada, você não é louco, você não quer virar como é que é aquele seriado, Raio, o Homem Trovão, sei lá, tem um negócio, você não vai virar, você não mete. Mas a criança mete. A criança, ela não sabe, ela é uma tábua em branco, na qual vai ser escrito nela tudo aquilo que vai fazer a diferença para que ela venha a ter uma vida saudável, espiritualmente, almaticamente, biologicamente. Ou nós somos filhos segundo o caráter de Deus, ou vamos querer andar a vida inteira como filhos recém-nascidos, e aí nós não vamos transformar nada. Romanos capítulo 12. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, entenda, pode botar os slides, por favor, Adriana, que eu mudo daqui. Entenda, é possível mudar a nossa geração, mas para isso, nós temos que ir até o fim, até o último, e sermos objetores de Cristo. Quando eu digo objetores de Cristo, não é fazer objeção àquilo que Jesus nos ensina, aquilo que a palavra nos ensina, mas estar com Ele, ser objetores dentro desse corpo. E nós temos que estar prontos para sermos estes objetores de Cristo, ao qual o mundo olha e diz o seguinte: não, ele faz objeção ao sistema em que eu vivo, há algo diferente nele. E não é porque ele é negro, branco, asiático, não é porque ele é azul, amarelo, não é porque ele tem dinheiro, ele não tem dinheiro, não é porque ele é empresário, ou porque ele é proletariado, não é porque ele é profissional liberal, não é porque ele é intelectual, ou não é porque ele estudou. Não, é porque há uma consciência cristã em você. Um dos homens mais espetaculares que andou dentre os heróis da fé, relatado por Orlando Boyer em seu livro O Herói da Fé, foi Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth começou a ler com 80 anos de idade. Ele foi, ou melhor, com 64 anos de idade, ele foi tido como o homem de um livro só, a Bíblia. A última contagem que fizeram de Smith Wigglesworth, ele tinha ressuscitado através de orações mais de 23 pessoas. Então não é pelo quanto você estuda, pelo quanto você deixa de estudar. Não estou falando que você não deve estudar, estude muito, faça o seu mestrado, faça a sua pós-graduação, faça mais de uma faculdade, mas entenda, se você não tiver um sistema de crença correto, não equivocado, uma consciência cristã de que realmente você foi chamado para transformar essa nação, você está apenas cumprindo uma agenda terrestre. E nós não estamos aqui para cumprir uma agenda terrestre. Nós não somos um povo terrestre pronto para viver uma aventura espiritual. Não, nós somos seres espirituais passando por uma experiência terrena. Isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Desfrute de tudo que você puder desfrutar, mas não deixe nada roubar o seu coração. Amém? Para ser um objetor de Cristo, eu preciso lembrar que não somos todo mundo. E aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe era profeta, sabe? Eu acho que a sua mãe também era profeta, e seu pai. Quando seu filho chega em casa dizendo: mãe, deixa eu ir, todo mundo vai, ele diz assim: você não é todo mundo? Olha aí, ó. Eita Deus, já era Deus falando através da boca dos nossos pais.
Mas pai, eu queria tanto ir, todo mundo vai. Você não é todo mundo. Você é meu filho. Sim, fulano é filho de fulano, fulano. E quando vai argumentar com adolescente? Na minha época não tinha isso. Era não vai e pronto. Hoje é por quê? Me dê uma explicação plausível, baseada em 3 pontos. A juventude é assim. A juventude, irmão, o que você passar para o seu filho, ele vem daqui a 5 minutos. É fake, não é verdade. Não acredito. Eles pesquisam tudo. O problema é que eles estão preguiçosos, porque se não acharem rápido, desiste. A gente não, a gente tinha que ir em bibliotecas e pesquisar, porque internet, bom, eu estou falando aqui da minha época, amém? Talvez a maioria aqui ainda tenha 30 anos de idade e nem entenda o que eu estou falando, amém? Amém? Quem foi da época aí do Cassius 2500, do Pentium 4? Só levanta a mão aí. Eita, então só entregando a idade, amém? Para conectar na internet era 10, 15 minutos. Para eu ver as ondas, eu acordava de manhã e botava aquele negócio lá e falava assim, meu Deus, já vai acabar as ondas, eu vou para a praia e volto, que é mais rápido esse negócio. Irmãos, entenda, objetores de Cristo. Para que você seja um objetor de Cristo, entenda, você não é todo mundo. Olha o que diz a palavra do Senhor. 1 Pedro 2,9, você pode abrir a sua palavra? Se você... Irmãos, nós pretendemos colocar outro data show aqui, amém? Se você tem um data show em casa que não está usando, ou se você quer nos dar um data show, é bem-vindo. Pastor, o senhor pede assim na cara dura, eu peço é mais. Se você reclamar, eu peço de novo, amém? Então nós queremos um data show para colocar aqui, para ficar melhor, até que o telão de LED venha. Pastor, o senhor quer um telão de LED? Quero, lógico que eu quero. E quem vai comprar são vocês, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não somos povo santo, nação eleita e um monte de adjetivo bonito. Pedro inspiradamente escreveu, Pedro é inspirado pelo Espírito Santo para ficar em casa, para fazer o que todo mundo quer. Nós não somos essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo exclusivo de Deus, para fazer aquilo que desagrada a Deus e que dá mau testemunho diante dos homens. Mas pastor, eu erro, eu peco, às vezes eu sou falho. Eu não estou falando, eu vou repetir isso aqui, eu não estou falando em você. De repente você vacilou, você escorregou, se arrependeu, confessou, veio e quer se redimir, está diante de Deus dizendo, eu sou fraco, eu não me orgulho na minha fortaleza, como o apóstolo Paulo diz, mas essas são nas minhas fraquezas, porque Cristo é forte em mim. O evangelho nunca foi o evangelho de seres fortes. Enquanto o império romano ganhava o mundo, conquistava o mundo à força da espada, um homem fraco, ferido de dores, um homem que beleza alguma podia ser vista nele, abriu os seus braços, foi crucificado e disse, quando eu for levantado, quando eu for à cruz, todos aqueles que creem em mim ressuscitarão dos mortos. Eu sou o rei não apenas de um mundo físico, porque eles virá reinar e será rei sobre reis, mas o meu reino não é deste mundo. Ele estava falando naquele momento, o meu reino está além disso. Foi um homem que ninguém colocava sua fé, que depois decepcionou a muitos, mas justamente na sua fraqueza operou a força de Deus. Ele ressuscitou dos mortos, venceu a morte em sua simplicidade, e muitos puderam ver, quem é esse? Quem é esse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Com essa aparência? Um tecnotom, um construtor, que foi traduzido erroneamente para carpinteiro por Dionísio, porque não existiam casas de madeira em Israel. Jesus era construtor, e isso foi uma tradução do grego para o alemão, e aí foi a tradução como carpinteiro. Mas entre tudo, Jesus também sabia mexer com madeira, mas era um construtor, um pedreiro. Esse pedreiro, dizendo que é filho de Deus, mas ele mudou a sua
a sua época. Entenda que hoje um ateu que diz que não acredita em Deus, pede para ele passar um cheque para você. Eu sou ateu, não acredito em Deus. Tá, passa um cheque para mim. Sabia que você acabou de confessar a Jesus? Jesus é um qualquer. Não, você confessou, porque você botou a data de hoje. Homens ímpios, homens iníquos, homens, qual seja o adjetivo que você quer usar, confessam, ainda nem que seja na sua inconsciência, que Jesus veio e mudou uma nação, e mudou uma época, me perdoe, e mudou um tempo, porque eles quando colocam 27 de maio de 2018, eles estão falando de 2018 para trás, houve algo, e de 2018 para frente, alguém foi levantado na cruz, e partiu uma época, e tudo mudou, e o nome dele é Jesus Cristo. Ainda que eles não queiram, eles confessam. Você pode aplaudir igual crente. Eu acho que essa é uma boa palavra para você aplaudir. Eu acho, aplauda, meu irmão. Entenda, nós não somos todo mundo. Uma das armadilhas que o inimigo quer é que venhamos a pensar que somos todo mundo, que somos qualquer um, que somos iguais aos outros, que podemos fazer tudo aquilo que os outros fazem. Pastor, é um evangelho da proibição. Há um evangelho xiita, porque tem evangelho que não é xiita, é chato. É o evangélico chato. Não é isso não. É porque tem crente que quando vai fazer visita a alguém no hospital, é melhor ficar em casa, pelo amor de Deus, né? Já vai encomendando a morte lá. Já vai dizendo, meu Deus, você não sabia que você estava assim. Ai, Jesus, só Jesus mesmo. Eu vou, meu Deus, não ora, cala a boca, fica em casa. Fica no seu quarto. Pelo amor de Deus. Não estou falando do evangelho chato. Não estou falando de ser xiita, eu estou falando de ser cristão, de você ter a consciência, de quem você é em Deus. E uma aplicação prática. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. É anormal que um cristão não tenha apetite pelo impossível. Está em nosso DNA o anseio para que as impossibilidades que nos rodeiam se curvem ao nome de Jesus. Quando o céu invade a terra, de Bill Johnson, é impossível que eu não tenha anseio, que eu não queira, que eu não tenha sede, que eu não tenha fome pelo impossível. Irmãos, nós não fomos feitos para andar nas possibilidades das coisas, nós fomos feitos para andar no limite. Irmão, é igual aquele carro que tira o limitador. Deus te criou para andar a 250 km por hora e você ainda está andando a 60. Meu irmão, você tem pneu calçado, o óleo foi trocado, o motor está feito, o design é perfeito, Deus colocou tudo dentro de você. E entenda, é só pisar fundo e ir, porque a vitória já é garantida. Meu irmão, só tem uma coisa que me irrita mais do que uma pessoa negativa, uma pessoa religiosa. Isso nem Jesus aturava. Jesus nunca bateu num pecador, nunca. Ele sempre trouxe para perto, curou e disse, vai, não peques mais. Mas o religioso, ele batia. Agora o negativo, irmão, é triste. 30 minutos do lado de uma pessoa negativa, você começa a duvidar das coisas. Você começa a duvidar até quem você é. Porque você começa a escutar uma pessoa negativa e nada dá certo. Você, meu Deus, eu tenho que ser solidário ao negativismo dele. Você já sai dali doente, sua imunidade baixa, sua glândula suprarrenal começa a deixar de produzir alguns anticorpos, e aí você começa a ficar debilitado. Basta apenas 30 minutos do lado de uma pessoa que é negativa, que te irrita, que te deixa para baixo. O mau humor está instalado, nuvens negras e tempestades estão sobre a sua cabeça. Então diz assim, olha, se você quiser ser negativo, olha, cutuca aí o seu irmão, diz, se você quiser ser negativo, procura outra pessoa para chatear. Porque enquanto você estiver do meu lado, é para o alto e avante. Aleluias, aleluias. É anormal que um cristão tenha apetite, que não tenha apetite pelo impossível.
seu ponto de ação, sua aplicação prática. Assuma a sua identidade com convicção. Não fica titubeando, permeando em dois pensamentos. Não fique andando nas extremidades. Uma hora você está tão feliz com Jesus, outra hora as coisas não estão dando certo e eu fico, ó céus, ó vida, ó azar, a síndrome de Hip e Hard. É desse jeito? Não. Eu fico olhando para o pé, meu Deus, será? O que vai ser hoje? Rapaz, eu até acordei, mas quando eu abri a janela eu vi aquele tempo fechado. Deu um negócio no meu coração, um infarto. Quem olha para o vento nunca semeia, diz o Eclesiastes. Enquanto você está reclamando da crise, tem pessoas crescendo. Enquanto você está reclamando da crise, tem pessoas comprando empresas. Enquanto você está reclamando da crise, tem pessoas vendendo coisas que ninguém está vendendo. Lembra que eu falei semana passada? Semana passada, foi na quarta-feira, essa semana no caso. Não basta fazer melhor. A sua diferença entre você e aqueles que estão vencendo não é pelo tanto que você faz melhor, mas é por aquilo que você faz que ninguém está fazendo. Porque enquanto você faz, tem outro que faz melhor do que você, ou você pode fazer melhor do que o outro. Isso não importa muito. O que importa é você fazer algo inédito, é você ter esse insight, é você ter esse feeling, é você saber, há algo aqui em que eu sei que há uma descoberta, eu sei que há algo extraordinário, eu sei que há um futuro nisso aqui. Eu ouço o pastor Leandro sempre falar, quando o futuro quer se manifestar, ele procura uma pessoa, e essa pessoa sou eu. Eu vou implantar, eu vou investir, eu vou colocar o meu pé, e o Jordão vai se abrir, vai romper isso. Entenda, assuma a sua identidade. Você é filho de Deus, meu irmão. Pastor, e a provação? Vai passar por provação. Mas você passa por provação cantando. É o deserto. Para com essa ideia do deserto. Que o deserto, preste atenção. Vai Moisés ao faraó dizendo, faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que celebre vamos ler a Bíblia, uma festa no deserto. Uma festa no deserto. Deserto é lugar de festa. No deserto era o lugar da provisão. Deserto era cante no deserto, cante. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não. De novo, vai. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não. É desse jeito. Aleluia. É um show da fé. Entenda o trocadilho. Amém? Entendo, amados, assuma a sua identidade. Não fica andando rapidinho que só tem mais 2. Hoje é bem rápido para a gente orar no final. Para ser objetor de Cristo, lembre-se, contra quem é a nossa guerra? A nossa guerra não é contra as pessoas. Entenda, meu irmão. Primeira coisa, assuma a sua identidade com convicção. Segunda coisa, contra quem é a nossa guerra? O soldado, ele entendia que tinha uma missão especial ali no exército. Ele não queria pegar em arma. A consciência dele não permitia. E ele corria muito rápido. Ele tinha muitas qualidades. Mas ele não assumia a identidade de pegar em armas na guerra. Ele queria apenas ser um médico. Ele entendia que a sua guerra estava além da guerra que os outros estavam lutando. Você precisa travar a guerra com quem realmente importa. Não são com as pessoas. A nossa guerra é contra hostes e principados nas regiões celestes. Pois a nossa luta não é
contra as pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é contra pessoas. Ame as pessoas. Certa vez, quando o Sendero Luminoso, um movimento que matou muitos cristãos no Peru, estava de frente para um missionário, um dos soldados do Sendero Luminoso apontou a arma e o soldado bem firme olhando para o missionário, bem firme olhando para ele, disse o seguinte: o soldado do Sendero Luminoso, você não tem medo de morrer? Ele: não, porque eu sei para onde eu vou. Agora, você sabe para onde está indo? O soldado começou a tremer. E ele começou a falar de Jesus. E o soldado disse: se levanta, vai embora agora, sai da minha frente. Certa vez o pastor José Rodrigues, contando para nós uma roda, em uma época no Iraque, muitas guerras, e ele disse: olha, ele vai no Iraque, na Somália, como quem vai ali no Novo Juazeiro. O sonho dele é morrer lá. Ele diz: meu sonho é morrer lá, na Somália. O meu sonho é morrer lá. Ele é médico, ele entra como médico. Então ele, 84 anos, se eu não me engano. 2, 3 vezes por ano. Nepal, Katmandu, Somália, Etiópia, Sudão. É o país que tem mais órfãos no mundo. E ele estava no Iraque. E era uma época que eles estavam matando muitos americanos. Ele é branco, dos olhos azuis, ele parece americano. Estavam matando muitos americanos e colocando a culpa em uma outra força. Ou seja, matavam e falavam que era outro grupo que matava. Bom, e ele pegou um jipe para entrar em uma vila. E de repente o soldado falou: fique aqui, que eu vou ali. Ele foi e veio de repente um canhão de luz sobre ele. E saiu um soldado com a blusa toda aberta, bêbado, com a arma apontando para ele e tremendo, e olhava para ele e dizia: quem é você? Quem é você? E ele dizendo: eu sou médico, eu vim aqui trabalhar nessa base. Mas dentro dele ele dizia: Satanás, eu te repreendo dessa vida. Essa vida não te pertence. Larga essa vida em nome de Jesus. E o soldado com a metralhadora na frente dele tremendo, baixou a cabeça, saiu, abriu o portão e deixou ele entrar. A nossa luta não é contra as pessoas, é contra hostes e principados. Deus nos chamou para ganhar as pessoas e não ganhar das pessoas. Para de ficar discutindo religião com os outros no seu grupo de família. Para de amarrar os outros, amarra o cão. Tem gente que amarra o irmão, está amarrado, irmão, solta o irmão. Amarra o diabo. Tem gente que amarra, vive amarrando os outros. Para! Não seja uma Bíblia apenas que possa ser falada, mas deixem com que eles possam ler vocês. Que eles possam ler em cada um o Evangelho. O apóstolo Paulo diz: vós sois cartas vivas. A opção é nossa: ou ser uma carta viva, ou ser uma letra morta. Ou você é uma carta viva, ou você é uma letra morta. Nossa luta não é contra a carne e sangue. Deus nos chamou para amar as pessoas, para ganhar das pessoas. O seu ponto de ação é: assuma o seu posicionamento espiritual. Se coloque em oração, jejue, busque a Deus, levante as suas mãos, abençoe a sua empresa, abençoe a sua família, abençoe o seu lugar de trabalho, abençoe a sua faculdade. Não tenha vergonha antes de sair do carro em levantar as mãos e dizer: Senhor Deus, ali dentro tem professores ateus. Tem alguns ali, Senhor Deus, estão possessos, outros apenas têm encosto. Mas eu sei que quando eu entrar naquela sala, toda hoste, toda potestade vai cair por terra no nome de Jesus. Fica
reclamando? É porque a minha faculdade é uma tribulação. É porque o meu patrão é uma tribulação. É porque tudo é uma tribulação. O seu patrão pode ser a melhor tribulação da sua vida, porque ele é atribulado e paga o teu salário. Pior aquela pessoa que é atribulada, te enche a paciência e não te dá nada. Então ore por ele. Ore por ele. Amém? Assuma o seu posicionamento. Seu posicionamento não é de reclamador, é de proclamador. Quem reclama, clama de ré, clama para trás, está andando para trás. Comece a profetizar. A sua palavra, meu irmão, tem um poder tremendo. O primeiro poder que ela tem é de fazer você acreditar naquilo que você está falando. Comece a falar. Isso não é mantra. O ventre do homem se farta do fruto que sai da sua boca. Eu posso em Cristo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando por provação, mas eu sei que vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, tudo posso. Eu sei que as coisas não estão indo bem, os meus olhos naturais estão vendo, mas eu sei que no tempo final, no tempo justo, no devido tempo, o Senhor se levantará na minha vida, erguerá a sua mão, e eu serei testemunho de bênçãos, e todos aqueles glorificarão a Deus por intermédio da minha vida. Porque Deus te levantou por testemunha. Também não é para você ser abençoado e ocultar a bênção. Assuma o seu posicionamento. Entenda algo aqui que que o Espírito Santo me diz agora, nesse momento. Existem pessoas que estão como próteses no corpo de Cristo. Próteses. A prótese está no corpo, mas ela não faz parte do corpo. Ela cumpre determinada função, mas ela não é natural. Não é. Desde um dente a uma perna inteira que você coloque. Entenda algo. Deus te colocou em uma posição para você cumprir aquela posição. Se você sai daquela posição para ir para uma posição porque é mais confortável, sinto muito te informar, você é uma prótese. Você é uma prótese. E vai fazer mal para o corpo. Uma hora vai dar problema. Prótese tem que trocar. A pessoa fica mais pesada, ela tem uma perna mecânica, ela tem que trocar, ela tem que botar uma perna mais confortável. Ela tem tempo de validade. As próteses mais caras, elas têm validade de 10 anos. Tem prótese de 150 mil reais de fibra de carbono, então ela tem validade de 10, 15 anos. Se você coloca o teu braço na perna, o lugar do braço não é na perna. Por mais que seja braço, ainda assim está no lugar errado. É como se fosse uma prótese. Vai prejudicar o corpo, vai dar desvio na coluna, vai dar dor, o braço vai estressar. Eu estou aqui sendo hiperbólico. Ninguém vai colocar um braço na perna, mas eu preciso às vezes eu quero ser exagerado para que a gente possa entender o que Deus quer de nós. Existe um lugar para você que Deus colocou. Não desista desse lugar, não saia deste lugar. Esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. Cada vez que você sai da sua posição, a oposição toma a sua posição e você perde o lugar. E lembre-se, um demônio é um anjo que saiu do lugar. Um demônio é um anjo que foi para o lugar errado. Deus te colocou em uma posição. Fique firme. Resista. Eu tenho um sonho, pastor. Tem gente que não sonha mais. Sonhe. Ah, sonho é ilusão. Não é ilusão não, sonho. O pai da ilusão é o diabo. Não. O sonho é uma das melhores anestesias contra a dor. Quem tem sonho, está doendo, as coisas estão acontecendo, mas ele não olha para tudo que está acontecendo, ele olha para o sonho dele. Ele olha para o sonho, eu vou conquistar, eu vou conseguir. O primeiro homem que tentou conquistar o Everest não deu certo. Então toda a mídia americana chegou e disse o seguinte: como foi? Como você se sentiu derrotado? E você não vai tentar de novo? Nos diga da sua experiência. Ele olhou para trás e para trás estava a foto do Everest. E ele disse o seguinte: Everest, você está aí, você não sairá daí, você não crescerá. Eu continuarei crescendo, continuarei tentando, não vou desistir. No ano seguinte ele foi e conquistou o topo do Everest.
Tentou subir a montanha e não conseguiu. E na segunda vez ele conseguiu. Certa vez um homem passou por tantos problemas na sua vida, e dentre eles a perda, professores de português me perdoem, do seu pai naquele ano. E ele foi quase ao fundo do poço. E ele chegou para a sua igreja e disse: esse ano eu enfrentei muitas lutas e empurrei uma pedra gigantesca. E durante o ano eu empurrei essa pedra, tentei rolar essa pedra, e essa pedra não saiu do lugar. Mas quer saber de uma coisa? Por mais que a pedra não tenha saído do lugar, eu fiquei mais forte. Deus me deu mais músculos. Você pode estar lutando e não está vendo o resultado. Ei, você está ficando mais forte. Fique na sua posição, continue empurrando a pedra. Deus está te dando músculos espirituais, e você perdeu a oportunidade de aplaudir ao Senhor. Amém? Aplauda ao Senhor. Por último, Deus nos chamou para ganhar as pessoas. Aleluias. Para ser um objetor de Cristo, lembre-se de usar as armas corretas. Não é apenas lutar, é lutar com armas corretas. Não gaste energia derrubando um machado, derrubando uma árvore com uma espada, se você pode derrubar com um machado. Certa vez disse alguma pessoa, um certo alguém, que eu prefiro afiar 4 horas o machado e em 2 horas derrubar a árvore. Estude quem é o seu inimigo, as estratégias. Pastor, é porque o meu marido é alcoólatra, então lute com a arma correta. Pastor, porque minha esposa é difícil, ela briga muito comigo, então lute com a arma correta. Pastor, o meu marido é grosso, então, lute. Meu marido é omisso, lute. Meu filho é rebelde, lute com as armas corretas. Entenda onde o inimigo age na sua vida. Não perca tempo orando aquilo que você nem precisa. Agradeça por aquilo que você tem. Peça, como foi dito aqui, grandes orações. Quarta-feira, grandes orações, grandes recompensas. Entenda como Jabes orou, dizendo: abençoe-me, alarga os meus termos, multiplica, estende as minhas posses. E a palavra do Senhor diz que ele foi o mais ilustre da sua família, apenas por uma oração. Irmãos, antes de Jabes era só genealogia, de repente para a genealogia de quase 500 pessoas e diz: e Jabes foi o mais ilustre. Por quê? Por causa de uma oração. E fala só isso de Jabes e volta a genealogia. Você entende o poder que uma oração correta tem? Você entende o poder que uma oração correta tem? Me diga muito sobre Jabes. Você não vai conseguir me dizer. Você vai me dizer que ele fez uma oração que parou tudo e foi citada. 1 Crônicas 4, versículo 19, 20 em diante. Entenda. Use as armas corretas. Por isso, se revistem de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. É firme, irmão, é músculo de pedra, irmão, é abdômen de crossfiteiro, irmão, é firme. Nós estamos entrando aí na semana de Daniel. Corpo, alma, espírito, é inabalável. As coisas estão acontecendo, o vulcão está em erupção por dentro. Você quer apertar o pescoço daquele que te fechou no trânsito, ainda fez gesto obsceno para você, mas você está compenetrado, dizendo: eu estou na posição que Deus me colocou, eu não vou me corromper. Esta guerra eu ganho com armas espirituais. Depois de terem feito tudo, ainda assim mantenham-se firmes. Esse depois, há uma variação no grego, e até no nosso português significa e depois, ou seja, portanto, depois
Você já fez tudo. Portanto, depois de você já ter executado uma série de coisas, então, para chegar nisso aqui, assim, mantenham-se firmes, tem esse depois. Há uma série de coisas que acontecem antes. O que isso significa? Você não precisa desistir no meio do caminho. Se você desistir no meio do caminho, você não chega nesse depois nunca. Quem desiste no meio do caminho, nunca chega no depois. Quantas pessoas aceitaram Jesus com você no dia que você aceitou? Quantas pessoas foram batizadas, desceram as águas no dia que você desceu? Não perseveraram. Você tem notícia delas. Umas estão correndo atrás do trio elétrico. Outras estão bebendo, cantando, eu bebo sim, estou vivendo, porque quem não bebe está morrendo. Outra, é desse jeito, vamos aqui abrir o verbo. Outros estão dizendo, eu fui perder meu tempo, eu quero saber de igreja. Olha a vida delas. Mas você está aqui. Você conseguiu chegar até aqui, você venceu. Você está perseverando. Aconteceram coisas no meio do caminho, preste atenção, aconteceram muitas coisas no meio do caminho, de muitas vidas aqui, que era para você desistir. Problemas no casamento, vontade de queimar tudo, vontade de sair pelo mundo, fazendo besteira, jogando tudo para o alto, problema financeiro, vontade de aceitar propostas indecentes. Aconteceu muita coisa, a perca de alguém querido, que te deixou para baixo, o seu luto foi grande, mas você não parou, você está aqui. Se você tivesse desistido, aonde você estaria agora? As pessoas que lhe propuseram o que, na verdade, as pessoas que foram usadas por Satanás para tentar a sua vida, onde elas estão? Tentando outras, num ciclo, num padrão vicioso. A nossa vida é um padrão, e você tem a chance de quebrar um padrão de maldição e estabelecer um padrão de bênção dentro de um sistema de crença verdadeiro, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, vivendo uma vida dentro do propósito de Deus. Fiquem firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar os dados inflamados, as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração de súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ou seja, orem uns pelos outros. Seu ponto de ação seja verdadeiro sempre. Omitir nunca será uma boa arma. Seja verdadeiro sempre. E entenda rapidamente, para a gente terminar aqui. Seja justo em suas decisões. Uma das armas de Satanás é a injustiça. Aí o apóstolo nos deu todas as armas: o capacete, o escudo, a espada, a sandália, a couraça. Ele deu todas as armas, e essas armas estão aqui. Leve a paz aonde você for, porque o Evangelho traz paz. Não leve guerra. Você não é o soldado do Senhor da guerra, e nem o príncipe da guerra. Você é membro de um reino. Você é filho de um Deus, ao qual levantou Jesus como príncipe da paz. Leve a paz aonde você for. Quando as pessoas te veem, onde você chega, a paz. Tem que haver paz. Tenha fé. Jesus já venceu as batalhas. Aplique fé nisso. Fé não é algo que você fica assim, eu tenho fé. Aplique. Eu tenho a fé sem obras é mortas. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu mostro as minhas obras de fé. Se tem fé, tem que ter obra. Como é que vai ter fé? Deus, como é que pode? O Senhor vai deixar a gente morrer aqui nesse deserto
Faraó está atrás, o mar está na frente. Moisés, porque clama a mim? Diga ao povo de Israel que marche, tenha fé. Comece a marchar, o mar vai se abrir, comece a marchar. Pedro, venha. Pedro com fé foi, faltou fé, caiu. Homem de pouca fé. Aplicabilidade, botar o pé e andar por cima das águas. A fé tem que ter atitude. Fé em casa, sentado no sofá, dizendo, vai acontecer, não é fé. Isso é um xamanismo gospel. Isso é fé na fé. Isso não existe. A fé tem que ter ação. Fé tem que ter ação. E se eu quebrar a cara? Ótimo, mais um. Aprenda e não faça novamente. E agora se levante e tenta de novo. Não faça novamente o que você fez de errado. Irmãos, a vida nos dá decepções. É impossível passar por essa vida sem tomar uns tapas, sem cair. E agora as nossas quedas não nos enfraquecem, elas nos fortalecem. Elas dizem os buracos errados que nós não vamos pisar mais. Agora eu não tenho que ficar olhando para trás no retrovisor da desgraça que aconteceu na minha vida, dizendo, não vou tentar de novo. Eu olho para frente e digo, eu sei o que me espera, eu sei para onde eu vou, o melhor de Deus ainda está por vir. Entenda, lembre-se da sua identidade. Isso protege você de mentiras sobre quem você é em Jesus. A verdade é uma arma. Quando o apóstolo Paulo está dizendo isso, ele não está falando assim, agora vai vir a sandália do evangelho, tchuf, pá, entrou no meu pé a sandália do evangelho. Agora eu vou orar, Senhor, me dá a couraça da justiça, tum, aí vem a couraça da justiça. Agora me dê um capacete, agora me dê a espada, me dê o escudo. Não, para. São aplicações no seu dia a dia. É andar em verdade, é andar em paz, é andar com a consciência de que nós fomos justificados, a nossa identidade de justiça. Nós não somos justos pela nossa justiça, porque Jesus nos justificou. O justo vive pela fé, não porque é justo em si mesmo, mas porque Jesus o justificou. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós não somos justos por nós mesmos. Então entenda isso. Essas são as armas espirituais. Tenha a sua espada sempre com você. Um dos trechos do filme mostra um soldado ferido pedindo a sua Bíblia. Todos os direcionamentos para a nossa vida estão na palavra de Deus. Irmãos, estamos há poucos dias, hoje é dia 27, 28, 27? Esse mês vai até 30 ou 31? 30? Olha, nós estamos a menos de 4 dias para o começo do fim do ano. Pastor, o senhor está doido, fim do ano é em dezembro. Quem falou? O ano é dividido, metade, até o mês 6, aí começa a contagem regressiva para o mês 12. Já vai entrar o começo aí da metade do ano. De junho para frente é contagem regressiva e vai passar rápido. Tem uma Copa do Mundo que ninguém está interessado, porque nem seleção nós temos. Tem uma eleição que o povo está revoltado. O Brasil está explodindo. Irmãos, o ano vai voar. A contagem já foi, metade do ano já está à porta. Agora é da metade para o fim. Contagem regressiva. Aí eu vou te perguntar, você leu pelo menos 6 livros da Bíblia? 6. Não, 5. Você pelo menos escutou 15 livros. Pelo menos o Novo Testamento todo. Como é que é? MP3, MP4, sei lá, MP5, você escutou? Porque hoje tem essas facilidades. Para dar um desconto, eu estou sendo aqui cyber, eu estou sendo virtual. Irmãos, está na hora de acordarmos. Não é aqui na igreja não, irmão, pelo amor de Deus, vir aqui, ouvir uma palavra, não é apenas isso não. A gente corre atrás do dinheiro, a gente fica 2 horas na fila do banco, a gente fica 2 horas na lotérica para tirar o dinheiro, para fazer uma transferência, mas não fica 2 horas
lendo a Bíblia, não consegue dar testemunho em nenhum lugar. Irmãos, eu não estou aqui condenando, eu estou falando o seguinte, que você precisa entender que você foi chamado para fazer a diferença, que você é um objetor, você não está na fila apenas para tirar dinheiro, há um propósito ali na fila, ser testemunho de Cristo. Comece a ler a Bíblia na fila. Você está lendo a Bíblia? Porque vão perguntar, eles estão vendo que é a Bíblia, mas eles perguntam perguntas óbvias. Então, porque você está lendo a Bíblia, né? É a Bíblia. Uau, que massa, olha aqui, ó. Que legal. Cara, isso é demais. Ei, conheça a sua arma. Sabe por que muitos não derrotam Golias? Porque não andam com a sua espada. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe o que derrotou Golias? O que derrotou Golias não foi a funda. Em nenhuma Bíblia, me mostra em qual Bíblia está escrito que o que matou Golias foi a funda e a pedra que estava nela. A palavra do Senhor diz que Davi derrubou Golias com a sua funda, pegou a espada e cortou a sua cabeça. Foi a espada que matou Golias. Irmãos, entenda, se relacione com a espada. Se relacione com a palavra. Aplique a palavra no seu dia. Leia a palavra de Deus. Eu gosto quando... Pastor, eu não estou entendendo isso aqui. Amém. Se eu não souber explicar, eu vou atrás. Mas eu estou entendendo que a pessoa está lendo. Isso é maravilhoso. Não incomoda. Muito pelo contrário. Amém? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Entenda, um objetor de Cristo, ele cumpre esse chamado. Um objetor de Cristo, ele sabe que precisa lutar com armas corretas, e que Deus chamou ele para transformar o mundo, e não se conformar com o mundo, mas transformá-lo pela renovação do seu entendimento. E assim nós vamos experimentar não só a boa e nem a agradável, mas a perfeita vontade de Deus. Quando eu entendo que sou um objetor dessa cultura que é imposta, eu entendo a necessidade de fazer discípulos que conheçam a Jesus. Quando eu entendo que eu sou um objetor dessa cultura, eu entendo que é necessário que eu faça discípulos, que eu não posso ser mais um crente, que as pessoas venham me conhecer só porque eu canto música evangélica, ou porque eu posto ou coloco nos meus stories, Deus é fiel. Qualquer um coloca. Eu vejo pessoas colocando Deus é fiel com garrafas de cerveja em cima da mesa e dizendo, até aqui o Senhor me ajudou. As pessoas são cara de pau, elas colocam. Porque banalizou, está tudo assim. Não está nem aí, porque está tudo tranquilo, vamos lá. Passam a noite no show do vulgo safadão, e de manhã diz, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Ainda bem, porque se morresse, ia tu e o cão conversar bem de perto. Irmão, está na hora de falar a verdade. Peraí, sempre foi, né? Está acontecendo uma convulsão de pequenos caminhoneiros lá fora. Amém. A convenção dos... Se coloque de pé. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre. Coloca no telão, por favor.
Pode colocar no telão essa música. Terra